Legal. Bom, vamos lá então. Lembrando, esse aqui é um encontro que acontece todas as terças-feiras às 7h45 da manhã, uma live, uma aula que eu dou ao vivo e que tem por objetivo, como todos os outros temas que eu falo aqui, fazer com que você aprenda a tornar a sua empresa lucrativa e fazer com que você tenha dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Esse é o assunto que rola, né, em todos os momentos que eu estou ao vivo. E hoje eu vou trazer um tema relacionado à lucratividade e também a dinheiro em caixa, que é atendimento ao cliente. Especificamente eu vou falar do atendimento do dono da empresa, ou seja, do seu atendimento e do impacto que o seu atendimento, o meu atendimento como dono de uma empresa também, porque eu sou empresário, pequeno e médio, assim como você, influi ali na lucratividade da sua empresa, ok? E aí, muitas vezes, o dono, por ser dono da empresa, ele pode achar que ninguém faz um atendimento melhor do que ele. Afinal, ele é o dono e sabe de tudo que acontece na empresa. Isso tem uma lógica, claro que tem, em relação ao que nós vamos falar hoje. Porém, eu vou alertar sobre problemas que você, como dono, pode causar no atendimento ao cliente e, com isso, você perder faturamento, você perder lucro, você ter prejuízo na sua empresa. Tá claro isso? Então, fica... Nesse caso eu estou falando diretamente de você. Na verdade eu sempre falo aqui do dono da empresa, eu não falo muito dos funcionários, mas muito mais do dono, do impacto que o dono tem em tudo aquilo que tem relação com o negócio dele, com a lucratividade. Legal? Então, se você atender o cliente da maneira que eu vou falar hoje, você vai ter prejuízo na sua empresa, você vai reduzir a lucratividade, você vai reduzir o lucro do seu negócio. Claro isso? Por isso que é tão importante esse nosso tema de hoje. E aí eu já adianto que eu não vou me referir aqui ao atendimento dos seus funcionários. Eu tenho funcionários que já atendem o meu cliente. Eu não vou falar desse tipo de atendimento. Vou falar do atendimento do dono da empresa, do seu atendimento como dono da empresa. Né? Eu estou vendo aqui que o YouTube travou, mas eu vou agora dar uma serializada dele e vou continuar aqui só pelo Instagram mesmo. Vamos lá. Só começar, o YouTube deu uma travada aqui em geral. Bom, então, ok? Esse então é o nosso papo aqui de hoje. Eu até vou trazer o Instagram mais para próximo mesmo, já que o YouTube já era. O YouTube travou completamente. Como acontece mesmo, né? Ok? Legal? Tudo sob controle. Então, eu não estou me referindo aqui ao atendimento do dono do funcionário da empresa, mas de você que é dono, né, do seu negócio e que o seu atendimento ele pode ter um impacto muito negativo se você não tiver cuidado com as questões que eu vou falar aqui hoje. Bom, por que é tão importante você atender um cliente bem? Porque você deveria ter não só um atendimento bom, mas você deveria ter um atendimento impecável na sua empresa quando se fala da sua relação com o cliente. Eu gosto mais dessa palavra impecável do que um atendimento bom. Você pode ter um atendimento bom e não ser impecável. Impecável é aquele atendimento que você sai, né, o cliente sai da loja achando que ele nunca foi tão bem atendido quanto ele foi na sua loja. Por que é tão importante você fazer isso? Bom, primeiro porque se você não atende o cliente de maneira adequada, você tem dois riscos numa hora como essa. O primeiro risco é o cliente não voltar mais na sua loja. Bom, tem coisa até pior, né? O cliente nem compra e vai embora. Ele entra na sua loja para comprar algum produto, algum serviço, liga para você, porque pode ligar só, não necessariamente entrar na sua loja. Ele não é atendido da maneira que ele esperava, e é ele, que a expectativa é dele, não é sua, né? Você precisa entender qual é a expectativa do seu cliente e aí ele simplesmente não compra o seu produto ou compra, porque já está ali e não volta mais. Então esse é o primeiro problema, você perde um cliente que eventualmente iria comprar de você mais vezes. E além disso, esse cliente, você corre o risco desse cliente sair falando mal de você. Então além de você perder receita, venda, faturamento e lucro, se for um cliente que não é lucrativo, porque pode não ser um cliente lucrativo, mas se não for, não é ali no atendimento que você vai resolver isso. Mas se for um cliente lucrativo, quando você perde esse cliente, porque você atendeu ele mal e ele vai embora,
além de você perder aquela receita, você corre risco de também perder outros clientes que poderiam comprar de você, porque aquele cliente vai começar a fazer um boca a boca negativo, né? Dependendo de quão ruim foi esse atendimento, do nível de atendimento mal feito, ele vai sair falando mal de você, que por aí vai. E a gente sabe que o boca a boca tem uma capacidade de contaminação muito grande, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, que é o mundo das redes sociais, que as más notícias se espalham com uma velocidade muito grande, muito maior do que as boas notícias. A rede social ampliou essa dificuldade, claro que isso já existia, mas ampliou. Você tem que ter um cuidado muito grande, porque o boca a boca agora não é só o boca a boca, é o boca a boca ali nos comentários que as pessoas podem fazer nas mídias sociais. Eu não tenho que ter medo de comentário. Eu sei que você não tem que ter medo de comentário, nem eu também tenho que ter medo de comentário. Eu preciso ter receio de atender mal o meu cliente, e de forma legítima, ele sair falando mal de você. Porque tem cliente que fala mal da nossa empresa, fala mal de mim, fala mal de você, fala mal de quem quer que seja, porque aí é o perfil do cliente, né? É o cliente errado que nós trouxemos para dentro da nossa empresa. Mas quando eu estou falando de atendimento, estou me referindo a alguém que entrou na sua loja querendo comprar, era um cliente certo para você, e aí você atendeu ele mal. Atendeu mal por várias razões, nós vamos ver aqui hoje, e ele vai embora e sai falando mal de você. E aí você perde não só aquele cliente, mas perde uma receita futura que você poderia trazer para a sua empresa. Tá claro isso? Então, reter um cliente, é muito bom, é fundamental, é essencial para ter lucratividade alta, para ter lucro, porque quando você retém um cliente, o que você garante na sua empresa? Você garante uma renda recorrente. O que é uma renda recorrente? É aquela renda que se repete. Então, se você tem um cliente que vai na sua empresa, estamos aqui falando de um aluno que tem uma sorveteria, Tayana, que tem uma sorveteria, né? E se você tem lá um cliente que todo dia ele passa na sua sorveteria para tomar um sorvete, almoçou ali por perto, ou almoçou em casa, a sorveteria está na frente da casa dele, ele está... As pessoas têm muita vontade de comer um doce depois que acaba de uma refeição, a maioria das pessoas tem, e aí dá uma vontade de tomar um sorvete, você vai lá, toma um sorvete, quem sabe você adquirir o hábito, veja como seria bom para o negócio isso, você adquirir um hábito de tomar um sorvete todo dia, né? Todo dia. E você vai lá buscar aquele tipo de sorvete, porque depois do almoço dá vontade, e ali é uma sobremesa para você, o custo é adequado, você vai lá e toma seu sorvete todo dia. Esse é um cliente recorrente, porque ele vai na sua loja permanentemente. Esse é o melhor cliente que existe na face da terra. Se não vai todo dia, ele vai uma vez na semana e leva a família, vai no domingo, ainda continuando o exemplo do sorvete, vai todo domingo, leva a família, aí tem um ambiente prazeroso, não só porque o ambiente é bonito, mas porque ele é bem atendido desde o início que ele entra na loja até o momento em que ele vai embora, e isso então mantém as vendas com frequência, que a gente chama, além de crescerem, né, com frequência, e isso agora se inverte no sentido positivo da palavra. O cliente vai começar a falar bem de você, né? Vai começar a ver um boca a boca positivo, e isso, de novo, aquilo que eu estava falando que era ruim nas mídias sociais, agora é ótimo, porque você pode inclusive coletar um depoimento de um cliente, dizer que é muito satisfeito, que vai na sua empresa há anos e nunca foi mal atendido. Veja que coisa fantástica. Imagina que você tem uma empresa há 10 anos, e aí tem um cliente que diz que é seu cliente há 10 anos e nunca teve um atendimento inadequado no seu negócio. Veja como é valioso, como é valiosa essa prova que nós chamamos prova social, de uma questão como essa. Então, tá claro isso, né, da importância de... E aí, mas nós falando especificamente sobre lucro e lucratividade, um cliente recorrente é aquele que vai manter com você essa recorrência fundamental para o seu negócio. Tá claro isso aí até agora? Então, excelente. Bom, o dono, né? O dono, você, eu, o dono, nós temos ser atendido pelo dono, na verdade, essa é a palavra mais adequada de usar, né? Ser atendido pelo dono pode ser um grande diferencial de uma pequena e média empresa, porque uma pequena e média empresa, numa pequena e média empresa, você como cliente tem o privilégio de
muitas vezes ver o dono dentro da loja, ver o dono dentro da empresa, poder falar com o dono, quem sabe até ser atendido diretamente pelo dono da empresa e não por um funcionário desse. E todo mundo gosta desse tipo de mimo, né? Todo mundo gosta de falar com o dono. Quem que não gosta de falar com o dono de um determinado estabelecimento? Ou saber que o dono está por perto. Muitas vezes a gente vai no local, é bem atendido e diz assim, olha, é porque o dono está ali, olhando ali o que é que está acontecendo. Não necessariamente é porque o dono está ali, mas isso é outro papo, isso é outra conversa. Não é porque a empresa precisa ser feita para rodar sozinha. Mas, vamos lá, vamos falando aqui de atendimento direto do dono, a nossa conversa hoje é essa. Então, pode ser um diferencial seu, como uma pequena e média empresa, essa expectativa existe de um cliente, de que o dono está ali por perto para até atender ele, até conversar com ele diretamente. Então isso é um ponto forte quando se fala de uma pequena e média empresa, que é o dono você poder conversar diretamente com o dono. Isso não acontece com uma grande empresa, nem com uma média maior, empresa com 100 funcionários, 150, 200 funcionários, é mais difícil. Isso que eu estou falando. Então, numa pequena, isso é possível e é muito comum de acontecer. É uma força para você que tem uma pequena e média empresa. Mas pode também ser uma fraqueza. Vai depender do dono, do atendimento que o dono dá para o seu cliente. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje, tá claro? Assim como pode ser uma força, pode ser também uma grande fraqueza o fato do dono atender bem o cliente. E qual é o maior erro do dono? Qual é o maior erro que você pode estar cometendo numa hora como essa? Você como dono da empresa, né? É você achar que, anota isso, que isso é muito importante, né? Porque o maior problema nessa hora é você achar que ninguém atende o cliente tão bom como você. Aliás, afinal, você é o dono. Você criou a empresa, você fez tudo, você montou o seu negócio, é você que criou os produtos da sua empresa, é você que sabe como é que as coisas funcionam. Então é você, na sua cabeça, como dono, que é a pessoa que é mais capaz de atender bem o cliente. Então esse é o maior erro que nós empresários podemos cometer. Você acreditar nisso. Não quer dizer que não seja verdade. Muitas vezes, em muitos casos é verdade. Mas em muitos casos também não é verdade. Em muitos casos você não é a melhor pessoa como dono da empresa para atender o cliente. Por quê? Estão me explicando aqui e vou explicar com mais detalhes para você entender isso melhor. Só quero que fique claro que esse é um maior erro que eu próprio cometi na minha empresa e que se eu não tiver cuidado, né, esse erro me pega de novo. Porque eu, na primeira empresa que eu tive, uma empresa de tecnologia, a empresa que eu tenho hoje, uma empresa do ramo de educação, quem é aluno já me conhece bem, né? Essa empresa que eu tenho hoje é uma empresa que ensina você, que tem uma pequena e média empresa, a tornar o seu negócio mais lucrativo e a ter dinheiro em caixa. Mas eu tive, durante muitos anos, uma empresa de tecnologia, porque eu tenho formação na área de tecnologia, e nessa empresa eu tinha um atendimento ao cliente, né, bem estruturado, até porque eu atendia grandes empresas gigantes, algumas empresas com mais de 100 mil funcionários, e eu atendia também a bancos, a minha empresa também atendia bancos, essa empresa de tecnologia, e eu achava, mas achava mesmo, sabe? Achava de coração que eu era a pessoa, que eu era o principal executivo da empresa, eu era o comandante geral, sócio, né? Sócio, e o principal comandante da empresa, e eu acreditava, mas acreditava, como se diz, piamente, né, que eu era a pessoa que melhor atendia os meus clientes, porque eu era o dono da empresa. Mas não era verdade isso. Existiam pessoas dentro da minha empresa que atendiam melhor o cliente do que eu. Aliás, atendiam melhor. Eles não atendiam melhor o cliente do que eu, eles atendiam o cliente muito melhor do que eu. Por razões que nós vamos explicar aqui hoje. Tinha um funcionário meu, que era a pessoa que coordenava a nossa área de atendimento, ele entrou ali sem saber nada desse assunto, sabendo muito pouco. Nós formamos ele na empresa durante alguns anos, treinamos ele nessa área de atendimento, nós até contratamos uma consultoria externa, naquela ocasião, para estruturar a nossa área de atendimento, porque nós prestávamos serviço, como eu falei, a grandes empresas, e essa pessoa chamada Valdeci, que está aí trabalhando até hoje, né? Ele era a pessoa que tinha uma habilidade que você não acredita, de quando se fala de atendimento a cliente, e era muito melhor do que eu, tanto porque passou a conhecer a área, né, de sistema daquela área especificamente ao longo do tempo. Eu estava me dedicando mais à parte
estratégica da empresa e menos ao operacional. No final eu não fazia quase mais nada operacional. E ele é que estava ali com a mão na massa e sabia como atender muito bem os clientes e tinha realmente habilidades ali no trato com o cliente, que era uma coisa invejável. Então, assim como eu tinha um sócio na empresa, eu tinha dois sócios, éramos três, e um dos sócios também tinha uma habilidade muito maior do que a minha de atendimento a cliente, porque era mais calmo, mais paciente e outras qualidades que eram melhores do que a minha. E, então, imagine, e eu descobri isso da maneira pior possível. Você sabe qual é a pior maneira de você descobrir isso? Que eu descobri? Adivinha qual é a pior maneira de todas? É quando você começa a perder cliente. Pelo seu jeito de ser, pelo meu jeito de ser, em algumas situações, de mais estresse, de mais dificuldade de atendimento ao cliente, porque eram grandes empresas, grandes. Eu perdi alguns clientes por não atender eles tão bem quanto eu poderia ter uma pessoa na minha empresa para atender. Então essa é a maior dor, né? E eram contratos muito grandes. Então foi ali que eu comecei a me olhar no espelho e ver que eu não atendia tão bem os meus clientes quanto essa equipe que eu tinha dentro de casa, inclusive o meu sócio. Entende? Então o erro maior de todos é esse que eu cometi na minha vida lá, né? Que eu não cometo mais. Eu sei bem dos meus limites, sei muito bem dos meus limites quando se fala de atendimento, né? E por isso que eu tenho pessoas que fazem isso para mim. Mas esse eu não tinha essa percepção na ocasião, e talvez você não tenha também. Então já acende um alerta aí, se você está se achando que é a pessoa que mais, né, que melhor atende o cliente. Pode não ser, eu não estou dizendo que não é. Eu não estou dizendo que não é, tá? Mas pode não ser, e se você não é, talvez você precise ou mudar o seu jeito de ser, ou, né, colocar alguém que faça isso melhor do que você. Tá claro isso? Bom, vou explicar agora então exatamente, né, quais são os dois maiores erros e por que você, o dono, não necessariamente é a pessoa que melhor atende a sua empresa, pior, e provavelmente é por isso que você não atende bem o cliente, não atende o cliente como você deveria atender, e com isso você perde cliente. É exatamente o que eu vou explicar hoje. Duas grandes razões, na verdade são três razões. Mas vou começar com duas, depois a gente fala de uma terceira razão. Legal? Bom, se você está comigo até agora, está me ouvindo, está fazendo sentido esse conteúdo para você, eu já vou pedir para você então agora, nesse momento, dar seu like aqui no Instagram, né? Tá ali, tem um coraçãozinho, aperta no coraçãozinho aí sem dó, desde que você esteja gostando desse conteúdo, ok? E também tem ali um aviãozinho, ó. Tem um aviãozinho, que você pode clicar nesse aviãozinho, clique nele, para você compartilhar essa live, essa aula com outros empresários, de maneira que você e eu, né, que estamos aqui, nós possamos ajudar outras pessoas que também estão com dificuldade de atendimento ao cliente, estão com dificuldade de tornar a empresa lucrativa, e quando você manda essa aula para eles, você vai ajudar pessoas aí do seu relacionamento. As mídias sociais entendem que quando você faz isso, você é empresário, elas sabem que você é empresário, elas entendem que se esse conteúdo é bom para você, ele é bom também para outros empresários como você, e essa matéria, né, distribuída de mais larga escala. Então vamos lá, aperta aí, ó. Aperta aí no coraçãozinho, sem dó, né, a gente chama, e compartilha esse conhecimento com outras pessoas. Legal? Bom, o que um bom atendimento requer? Vamos entender agora por que você pode não estar, eventualmente, não atendendo bem um cliente adequadamente, né? Bom, o que um bom atendimento requer? Um bom atendimento requer, vamos dizer que um bom atendimento está posicionado, né? Está firmado em dois grandes pilares, ok? O atendimento está firmado em dois grandes pilares. Existem mais do que esses dois, mas vamos lá, vamos começar por esses dois. O primeiro pilar é que o atendimento às pessoas, estamos falando aqui de cliente, ele precisa ter um processo bem definido. Ele precisa ter um passo a passo que você repete igual com todos os clientes. Essa é a maneira de você garantir na sua empresa que todos os clientes vão ser atendidos da mesma maneira. Não é o cliente José, não vai ser atendido diferente do cliente Pedro,
nem a Maria vai ser vai ser atendida diferente da cliente Rita. Não, porque existe um processo, um passo a passo ali para você atender o cliente. Desde o momento que você deve, né, dar bom dia para o seu funcionário, até o momento que você pergunta para ele, você está precisando de mais alguma coisa? Ou, né? Então tem um processo, estou dando um exemplo só, para você atender o cliente. Então, quer ter um atendimento bom para o seu cliente, você precisa ter um processo e ponto final. De preferência, esse processo tem que estar escrito, documentado, para que as pessoas leiam o processo, sejam treinadas em cima desse processo e repitam ele, porque se for só de boca, você só diz para o seu funcionário o que é que ele tem que fazer, você vai ter perdas, as pessoas não vão ouvir tudo que você vai falar, porque nós, como seres humanos, nós captamos aquilo que, nós somos muito seletivos naquilo que nós ouvimos, nós não captamos tudo que a gente ouve, aliás, a gente capta muito menos, mas muito menos mesmo do que o que é falado para nós. Quando alguém fala para você, você capta muito menos do que aquilo do que a pessoa falou. Ou quando capta, você interpreta de maneira diferente e não fica retido da maneira que você, dono, quer que o seu funcionário, por exemplo, fique, né? Então, você tem que ter um processo definido para que as pessoas façam isso, para que você também, como dono, faça isso. Porque nós estamos falando aqui do dono, né? Atendimento do dono. Esse é o primeiro requisito que um atendimento ao cliente, para você ter um atendimento ao cliente bom, requer. O segundo requisito que você precisa ter para atender bem um cliente é que você, a pessoa que atende ao cliente, nesse caso estamos falando de você, tenha um perfil, tenha habilidades, perfil mesmo, adequado para atender um cliente. Nem todo mundo tem perfil para atender cliente, não tem. Tem pessoas que têm um perfil mais introspectivo, mais timidez, são mais travadas. Tem pessoas que são menos simpáticas e menos empáticas, são menos comunicativas. Tem gente que gosta mais de gente, mas tem gente que gosta menos de gente. Gosta de fazer coisas mais de retaguarda, mais técnicas, mais operacionais, mas está com a mão na massa e não gostam muito de estar atendendo a cliente. Ah, mas é treino, mas nem sempre é treino, é perfil. Esse perfil, nós não somos iguais como seres humanos. Então, esses dois pilares, eles são fundamentais para que você consiga ter um atendimento adequado. Vou repetir, processos definidos de atendimento a cliente, preferencialmente documentados, e perfil, pessoas com um perfil adequado para você atender o cliente. Então, qual é o problema? Claro que você tem também aí um aspecto muito relevante, né? A gente não vai esgotar esse assunto aqui hoje, que assunto nós não vamos esgotar hoje? Todos os aspectos que envolvem o atendimento ao cliente. Por isso que tem um módulo lá no treinamento para os alunos, por exemplo, que fala só sobre atendimento ao cliente. Várias aulas sobre atendimento ao cliente. Bom, mas é muito importante você entender também que se você tiver tudo isso que eu acabei de dizer, mas se o produto for ruim, não vai adiantar, né? Porque tudo passa pelo pressuposto que o produto é bom. Se o produto for ruim, não adianta você atender bem um cliente. Você entrega para ele um produto com defeito e depois você quer corrigir esse problema seu, atendendo bem o cliente, não vai adiantar. Você tem que ter produtos que funcionem, que sejam bons. Mas foi só um parênteses. Bom, e aí o que acontece com esses dois pilares que eu falei? Processo e perfil. Muitas vezes você, que é o dono, não tem esse perfil. Muitas vezes você, como dono, vamos começar primeiro por processo. Né? Vamos imaginar, pense primeiro que nesse primeiro aspecto que eu falei, que é para você ter um bom atendimento ao cliente, você tem que ter um processo bem definido, estruturado, com passo a passo do que deve ser feito. Mas o dono muitas vezes diz assim, não precisa de processo, porque eu sei como atender o cliente, eu sou o dono da empresa, eu sei como é que tem que atender, eu criei essa empresa, eu conheço muito bem meus clientes, para que eu preciso de processo? Eu não preciso de processo. É o dono pensando assim e agindo assim. Não é só pensando assim, é agindo assim. Então ele atende o cliente como ele quer. Ele atende o cliente, inclusive, de maneiras diferentes. Ele atende um cliente que ele tem mais preferência, mais simpatia, porque não acontece isso. Tem clientes que vão na sua empresa e você simpatiza mais com eles, e aqueles clientes você atende melhor do que os clientes chatos, porque podem não ser chatos, né? Mas eu sei que tem cliente chato, mas tem cliente que pode não ser chato, só você,
como dono, não bateu com ele adequadamente e com isso você não consegue atender ele como você deveria, você não atende ele tão bem quanto o outro, porque com o outro você simpatiza. Então você está baseando o atendimento, né, na simpatia do cliente, por exemplo, e não com um processo bem estruturado. O dono, como ele acha que sabe de tudo da empresa, lembra que eu falei que o dono acha que sabe de tudo, como é que funciona a empresa, e provavelmente sabe, por isso ele se dá o direito de não atender o cliente a partir de um processo. E quando ele faz isso, primeiro ele comete esse erro de atender mais por preferência, segundo ele não repete o processo, ele esquece, né? Porque a gente não consegue guardar tudo da nossa cabeça. Pode ser que para um cliente ele dê bom dia, outro cliente ele não dê, porque já é meu amigo, e que não tem nada a ver que ele seja seu amigo, você tem que dar bom dia, você tem que repetir o processo para todas as pessoas, você como dono da empresa. Mas esse é o primeiro erro que pode fazer com que você esqueça, deixe de cumprir um determinado passo no atendimento ao cliente. Aquele passo é importante, mas você esqueceu. E aí, com isso, o cliente não foi tão bem atendido quanto ele deveria ser. Percebe? Coisas simples, como eu fui num café da manhã com minha mulher agora, nesse domingo, né? E aí eu perguntei lá, um hotel, está estabelecido há muitos anos aqui em São Paulo, né? Um hotel, um café de um bom nível, e uma das perguntas que eu fiz lá para o funcionário sobre o que tinha num determinado prato lá que estavam servindo, ela não sabia. E eu claro, eu percebi que era um funcionário antigo no local. Não sabia por quê, porque não tem um processo ali, né, por exemplo, de treinamento do funcionário para explicar para ele como é que a comida, o que contém aqueles itens da refeição, por exemplo. E era uma coisa simples que eu perguntei, não é nada muito complicado não. Tá? Então, se você não tem processo, você corre o risco de... Sim, teve outra coisa também que eu ia comentar em relação a esse atendimento, que o meu prato, quando trouxeram o meu prato, ele vinha com um molho por cima e não veio o molho. Alguém esqueceu de trazer o molho. Não veio nem a parte, eu tive que pedir o molho à parte. Eu estreiei, estava meio seco, né? Aquele prato não era assim, mas não trouxeram porque não tinha um processo. Ou se tinha, as pessoas não estavam treinadas adequadamente. Entende? Que quando você não tem um processo, você pode cometer erros graves como esse. Né? Porque um prato que vem com molho e não veio, é um erro grave, né? Vai mudar o sabor da comida. Pense em você agora não em comida, mas no seu negócio você deixa ali no atendimento de entregar ou de dar orientação sobre um determinado ponto do seu atendimento, do seu produto, você está fazendo um mau atendimento, pode perder até o cliente. Então, primeiro problema do dono atendendo diretamente o cliente, está me entendendo ali, ele achar que sabe de tudo, não quer fazer, não quer cumprir o processo, não quer nem documentar o processo, não quer nem escrever, porque ele é dono, sabe de tudo, ele que atende, então esse é o primeiro grande erro. Claro, isso que pode fazer com que você perca cliente. Segundo erro é que você pode não ter o perfil que eu acabei de descrever. Assim como eu, no exemplo que eu contei na minha empresa, eu não tinha um perfil tão bom quanto os meus funcionários e até meu sócio, né? Pode acontecer com você também de não ser a pessoa adequada para atender cliente, entende? Atender cliente requer requisitos como que eu acabei de dizer. Atender cliente requer paciência, requer calma, requer jogo de cintura ali para você saber lidar com o cliente, requer empatia. Sabe empatia? Você se colocar no cliente, muitas vezes o cliente está errado, mas você às vezes tem a capacidade de se colocar no lugar dele para entender o que aconteceu e ali você resolver aquele conflito. E tem gente que não tem esse pavio mais longo, tem um pavio mais curto, né? Pode ser que o dono não tenha as habilidades necessárias para atender bem o cliente, com isso ele não vai conseguir atender bem o cliente. Muitas vezes não vai conseguir atender nem que ele seja treinado naquilo, entende? E porque não tem habilidade, é melhor você contratar alguém com essas habilidades, treinar ele, ter um processo, e nesse caso ele vai atender melhor do que você. Então, só esses dois que eu falei, só o fato de, se for você que não tem essas habilidades que eu acabei de dizer, habilidade de trato com as pessoas, e você não tem um processo porque você acha que sabe de tudo, só isso vai lhe fazer perder vários clientes. Muitas vezes você nem vai perceber, porque você sabe, né? É raríssimo um cliente reclamar da sua empresa, é raro. Agradeça quando um cliente reclama
de você de forma legítima, porque você tem um feedback de coisas que você está fazendo na sua empresa que não são adequadas. Mas é muito raro o cliente não reclamar. Ele não perde tempo reclamando, ele vai embora. E não volta mais, sai falando mal de você. Ele vai dizer, mas eu não estou aqui para perder meu tempo reclamando do seu mau serviço. Você deve saber como atender bem o seu serviço. Não é? Por exemplo, você acha que eu reclamei no restaurante que eu fui para o gerente lá, que tinha um maître lá, um coordenador lá do restaurante, um maître. Não fui lá reclamar para ele de uma questão como essa. Ah, eu pedi um prato e não veio lá o molho, ou eu perguntei informação para o funcionário, ele não soube me dizer, eu não reclamei, simplesmente fui embora. Não quer dizer que eu não volte lá, porque é um lugar muito bom, minha mulher gosta muito, mas eu saí ali meio que, né, com essa, estou até falando aqui sem revelar, claro que a gente não faz isso aqui, mas eu estou, né, quer dizer, não saí falando tão bem quanto eu poderia falar. Então é isso, tá claro? Senão o cliente não reclama, e quando não reclama você perde ele. Então, para diminuir esse risco de você perder cliente, perder lucro, perder lucratividade, perder receita, você precisa ter na sua empresa esses dois pilares, processos e pessoas com perfil, e pode ser que você não seja a pessoa para fazer isso. Você tem alguém que faça isso melhor do que você, ok? Esse é o nosso papo aqui de hoje. E o maior erro de todos, lembra que eu falei que eu falar de 3 grandes erros que o empresário comete, 3 grandes pilares? O maior erro de todos é você como dono achar que você tem que botar o cliente no lugar dele. Será que você já não passou por uma situação como essa? O cliente quer algo, quer alguma coisa, quer algum serviço da sua empresa, você não presta o serviço daquela maneira, até poderia, mas não presta. E você, como dono da empresa, você quer botar o cliente no lugar dele, como quem diz assim, quem manda aqui sou eu, não é você. É como se você estivesse pensando assim. Não estou dizendo que isso aconteceu com você nem com sua empresa, mas eu já vi isso acontecer várias vezes, em vários locais. De você querer, né, dar um feedback para o dono de algum mau atendimento que ele está fazendo ou que um funcionário dele está fazendo. E ele simplesmente dizer, não, aqui é assim, funciona dessa maneira. A empresa funciona assim, ponto final. E dito dessa maneira que eu estou falando, né? Sem nenhum jogo de cintura, sem nenhum trato, sem ouvir o cliente adequadamente. Então, colocar o cliente no lugar dele, no sentido negativo da palavra, é também um serviço péssimo que você pode fazer para o seu cliente. E muitas vezes o empresário faz, o dono faz, porque tem um pavio mais curto, né? Vamos voltar ao exemplo de restaurantes, não esse, mas outro exemplo de restaurante. Você já tentou dar um feedback para um chefe de cozinha? Se tiver algum chefe de cozinha aqui, eu não estou falando necessariamente de você, mas é mais difícil você dar um feedback para um chefe de cozinha que, em grande parte das vezes, é o dono do restaurante, porque ele simplesmente não está muito disposto a ouvir o que você está falando. Ele é o mestre para fazer a comida e muitas vezes não está querendo lhe ouvir quando você dá um feedback para ele, quando não acontece coisa pior, né? Ele pode até na mesa desaforado, brabo, dizer por que você está reclamando do prato dele que não estava bom, por exemplo, né? Então, estou trazendo só essa questão aqui, mas isso pode acontecer com qualquer setor da sua empresa. Alguém que quer algo que você criou, você criou uma empresa diferente ali naquele atendimento para ele, naquela prestação de serviço, e a pessoa quer uma coisa muito diferente, você manda ele ficar no lugar dele, ok? Isso realmente é péssimo, né? Mas você é o dono e acha que é o dono do mundo e imagina que você pode fazer uma coisa dessa natureza. Percebe? Então, esse é realmente um problema muito sério. E aí, você depois de estar me ouvindo aqui, você pode estar se perguntando, legal, entendi, mas eu sou o dono, e se eu sou o dono, sou eu que sei mais das coisas. E é verdade, é você que sabe como a empresa funciona, você está coberto, tem razão, mas não quer dizer que por você saber, é você que tem que fazer. Você como dono tem que ter a habilidade de documentar o processo, como eu falei, além de saber selecionar uma pessoa com o perfil adequado para atender os clientes. Pode ser que seja você, mas pode ser que não seja, e você tem que ter essa capacidade de separar, né, os dois e estabelecer um processo de atendimento impecável na sua empresa. Não quer dizer que pelo fato de você saber de tudo, é você que tem que executar aquela atividade. Pode ser que você não seja a melhor pessoa para executar aquela atividade. Tá
Tá claro isso? Então, jeito errado de você agir quando se fala de atendimento ao cliente é esse, você achar que por saber de tudo você não precisa de processo e você também tem as habilidades necessárias para atender o cliente, pode ser que não tenha, né? E o jeito correto é você buscar ali as pessoas mais adequadas e documentar um processo de atendimento da sua empresa. Tá claro isso? Então com isso nós encerramos aqui nossa aula de hoje. E eu vou ver aqui se tem alguma dúvida. Aqui, bom, tem alguns alunos. A Daiana está falando se eu posso repetir o erro 3. O erro 3 é quando você, como dono da empresa, né, você acha que você bota o cliente no lugar dele. Você né, já que você é o dono, o cliente está querendo alguma coisa a mais, o cliente está querendo alguma coisa a mais do que você deveria entregar, e você simplesmente de uma maneira muitas vezes até mais rude mesmo, sabe, menos polida, menos empática, você, não, mas aqui é assim, acabou, se quiser, se fica aqui, se não quiser, você vai embora, não necessariamente com essas palavras, né? Mas é o fato de você se achar que é o dono do mundo, já que você é o dono da empresa e você pode fazer tudo lá. E com isso você não tem um jogo de cintura adequado para atender o seu cliente e a coisa desanda, né? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Legal, muito bem. Bom, então com isso, sem dúvidas, ficou claro aí para todo mundo. Com isso nós encerramos aqui esse nosso encontro de hoje, essa nossa live das 7h45 da manhã. Lembrando que hoje nós temos à noite uma super aula, né? Uma ideia, uma super classe, né? Uma masterclass sobre vendas e marketing digital, né? E aí a gente vai falar tudo ali que você precisa para tornar a sua empresa mais lucrativa. Legal? Então um grande abraço para vocês. A Daiana está perguntando assim como documentar o processo. Tem sim, Daiana, mas aí a gente não teria tempo para eu explicar isso aqui adequadamente hoje. Foge um pouco aqui o nosso tema. Nós marcamos aí um bate-papo para falar sobre esse assunto. Combinado? Grande abraço. Vejo vocês aí no próximo encontro ao vivo.